Fala galera, vamos reagir a este vídeo do Wesley, né? Um psicólogo muito conhecido aqui no Brasil. Então vamos lá para reagir a esse vídeo que ele postou há 2 semanas atrás e já está praticamente com quase 500 mil de visualizações. Mais tempo sabe que um dos meus objetivos nos últimos meses tem sido me afastar das redes sociais. Eu tenho sentido ansiedade, tenho experimentado ansiedade e acho que é por causa disso. Depois que eu fiz psicoterapia por alguns anos, eu criei o excelente hábito de ficar monitorando meu humor. Então eu fico pensando sobre os meus pensamentos, eu fico pensando sobre as minhas emoções, fico entendendo se eu estou mais ansioso, se eu estou comendo mais rápido, se eu estou com dificuldade de dormir, se eu estou querendo que as coisas aconteçam numa velocidade mais avançada, se eu estou com aquela respiração profunda, se eu fico achando que a qualquer momento vai acontecer algo ruim. E está acontecendo isso ultimamente. E eu tenho algumas razões para acreditar que é por conta desse meu afastamento das redes sociais. Mas antes, quero explicar para vocês os motivos pelos quais eu estou me afastando das redes sociais. O primeiro deles é que no mundo desenvolvido, as redes sociais já são entendidas como uma espécie de cigarro. Eu fui para a Europa, fui para a Itália e para a Inglaterra, né, recentemente, e falando com as pessoas sobre rede social, você percebe que elas entendem rede social lá meio como se fosse um cigarro, como se fosse tabaco, né? A gente ainda não entende aqui porque esse debate não está acontecendo aqui ainda. Outros países já estão com esse debate muito mais avançado, inclusive proibindo rede social para adolescentes, né, e etc., com rigor muito maior para elas fazerem parte desse universo. Nós também temos um corpo de evidência bem grande A respeito do Brasil estar atrasado nesse sentido, da rede social ser tratada como uma espécie de vício, uma coisa maléfica, né? Como por exemplo um tabaco, um cigarro. Eu, particularmente, na minha opinião, você tem a sua opinião, eu acredito que seja porque as redes sociais, porque existe uma forte influência que pode ser exercida através das redes sociais, tanto por parte do governo, e por isso que eles também querem dar um jeito de controlar mais a internet, porque eles percebem que a internet é tão poderosa que não vale a pena, talvez, proibir completamente ou fechar completamente, vamos dizer assim, né? É, dificultar o acesso. Mas eles querem restringir, controlar, e aí sim eles podem publicar em massa todo tipo de propaganda que eles acham é, vantajosa para poder manter, né, a concentração no poder a concentração no Estado e o poder do Estado, né? Então, assim, mas isso é outro debate, é política, né? Nós não estamos falando disso ainda, pelo menos eu acredito que não falaremos disso nesse vídeo, mas eu acredito que, em parte, tem essa influência, sabe? Essa influência política em cima das redes sociais, por isso que o debate não é tão avançado e por isso que e não só por isso, e eu não estou falando que é culpa dos políticos, mas da sociedade brasileira de maneira geral. mostrando que redes sociais ferram a nossa saúde mental. Tem um compilado em especial que você pode querer acessar aí de maneira mais simples. É um compilado feito pelo Jonathan Haidt num livro intitulado A Geração Ansiosa, onde ele mostra centenas, talvez milhares de evidências apontando que rede social ferra a saúde mental, especialmente dos adolescentes e jovens adultos, principalmente das mulheres. Parece que as mulheres têm uma predisposição maior a sofrer os problemas oriundos do uso excessivo de rede social. Além disso, todo aquele raciocínio que a gente fez aqui no vídeo passado sobre neuroplasticidade se aplica também ao universo das redes sociais. O cérebro, como a gente comentou naquele vídeo, ele se adapta frente às experiências que você se submete. Se o seu cérebro está embebido boa parte do seu dia dentro das redes sociais, pelas redes sociais, a tendência é que os seus mecanismos se ajustem àquele padrão de estímulo, fazendo com que você tenha dificuldade frente a novos estímulos de diferentes naturezas. O que eu quero dizer com isso? Se você fica o dia inteiro só tendo recompensa rápida, só tendo
estímulos superficiais, hiperestímulos com cores, músicas e cortes rápidos, e você não se submete a pensar profundamente sobre alguma coisa, a refletir sobre você mesmo, como eu disse que faço sobre as minhas emoções, a tendência é que o seu cérebro, via neuroplasticidade, se ajuste a esse novo padrão, fazendo com que você tenha muita dificuldade de ler um livro, até mesmo de ouvir as pessoas. Isso, ó, presta atenção aqui, eu quero perguntar um negócio para vocês, ó, presta atenção aqui comigo, vê se acontece aí na sua realidade. Conversando com a galera, eu percebo que as pessoas hoje, não sei se elas estão tão ansiosas ou tão acostumadas com essas mídias rápidas, que eu vejo que as pessoas elas têm dificuldade de ouvir. Eu estava prestando atenção num churrasco que eu fui recentemente e até falando com a minha esposa, você não consegue completar uma frase que a outra pessoa já completa a frase por você. Ela tenta adivinhar a palavra que você vai falar, caso você demore meio segundo para falar aquela próxima palavra. Se você ficar um segundo pensando, a outra pessoa ela já vai se meter e vai tentar adivinhar. Eu não sei se isso sempre aconteceu, tá? Eu estou percebendo agora. Talvez porque eu esteja mais ligado nesses assuntos, ou porque as pessoas estão tão neuroplasticamente alteradas pelas redes sociais. Então, nesse sentido, eu queria até fazer um breve comentário sobre isso. Eu acho que... Eu não sei, particularmente, eu acredito sim que isso acontece por causa das redes sociais, mas eu também já vi pessoas que não têm esse hábito de ver as redes sociais e talvez não esteja sofrendo com esse mal causado pelas redes sociais, ou melhor, amplificado, né, pelas redes sociais, porque a rede social ela amplifica essas sensações, essas coisas emocionais ruins, né? E coisas boas também pode acontecer, mas então e mesmo assim eu já lidei muitas vezes com pessoas que ficam tentando adivinhar qual vai ser a próxima frase que você vai falar. Entende? Uma coisa é quando você, por exemplo, vai estar numa conversa, de repente você esquece uma palavra e você está tentando ali se recordar e a pessoa te ajuda, né? Lembrar uma palavra específica para poder definir melhor uma coisa que vocês estão conversando. Outra coisa é quando a pessoa fica ali tentando adivinhar a lógica da sua frase, a próxima lógica do assunto que você está falando, ou então a próxima palavra, a próxima frase, alguma coisa assim, né? E isso é uma coisa que não só essas pessoas têm que tomar, não só pessoas talvez altamente influenciadas pelas redes sociais tenham que tomar cuidado, mas todos nós também temos que tomar esse cuidado, porque, como eu disse, pessoas que não têm esse costume, pessoas que não têm essa contato com a rede social também têm esses hábitos, né? Eu particularmente já percebi isso em pessoas de mais idade e tudo mais. Então, assim, é bom, sim, que com certeza você tome cuidado, né? De qualquer forma, mesmo você não tendo esse contato com as redes sociais, para você aprender a ouvir as pessoas falar, né? E isso eu estou falando principalmente de mim mesmo. Eu tenho uma mania muito chata às vezes, às vezes falo um pouco demais e tal. É, e tipo, não é que às vezes, não necessariamente você interrompe, mas às vezes você não dá tempo de fato da pessoa falar. Então, é uma coisa que, imagina se uma pessoa já é assim, aí fica ali viciada em internet, aquela coisa toda, ela vai piorar toda essa questão de a plasticidade, igual ele está falando ali, ó, neuroplasticamente, né? Essa questão cerebral aí, que todos nós podemos sofrer. Sociais que elas não conseguem mais aguentar meio segundo de silêncio. Isso está se refletindo na indústria. Tem atores da Netflix falando que os roteiristas são, não sei se isso é real, tá? Eu vi reportagens. Tem atores da Netflix falando que os roteiristas são orientados a fazer filmes com redundâncias no roteiro, porque eles partem do pressuposto que o indivíduo vai estar no celular durante o filme. Então várias coisas têm que acontecer de novo para o cara não perder a lógica do filme. Talvez por isso que ultimamente tenha tanto filme ruim. Você é da galera do cinema aí que estuda essas paradas de filme, me diz aí se faz sentido o que eu tô falando. Postei esses dias isso nos stories do Instagram, aliás me siga no Instagram aí, Eslen.Delanogari.
E a galera falou que isso está acontecendo com a música também. Parece que a música hoje não pode começar, tipo, sei lá, um Pink Floyd devagarinho, assim, subindo. Você já tem que começar no segundo 2 ali com alguma coisa alta, alguma batida, alguma virada, Pink Floyd para essa geração seria demais, eu acho. Demora muito para começar. porque senão a galera não escuta a tua música. Eu tenho a hipótese, e apenas uma hipótese, de que toda essa aceleração precisa acontecer algo rápido, senão a pessoa não engaja, é por conta do cérebro das pessoas estar neuroplasticamente sendo alterado por essa configuração de recompensas de mídia rápida. Já que o cérebro passa horas ali dentro, isso faz com que ele se reconfigura, como a gente falou no nosso vídeo anterior a esse, sobre neuroplasticidade, que eu sugiro que você assista. E, obviamente, todo o resto precisa respeitar aquela velocidade. Senão não faz sentido. E, cara, eu não quero ser assim. Por isso que eu tô me afastando das redes sociais. Eu não quero viver dessa forma, entendeu? Depois que eu li um livro chamado A Extinção da Experiência, no título em inglês, não tem... Ele é em inglês, não tem em português, pelo menos não achei. E a autora fez uma reflexão de que a gente não tem mais as nossas experiências como antes, porque o interstício, isto é, o espaço entre duas tarefas, aquele momento que você saía de uma reunião e ia tomar um café antes de existirem as redes sociais e você ficava com você mesmo, de boa, ou você pegava um elevador, ou você estava no carro indo para um lugar, no táxi, esse interstício não acontece mais porque agora você está dentro da rede social. Então você não tem mais aquele momento de ócio, de tédio, porque aquele momento ele foi ocupado pelas redes sociais, impedindo com que você tenha esses momentos reflexivos, que são extremamente importantes, até mesmo esses momentos de descanso do nosso cérebro. Você que estuda para concurso ou para qualquer outra coisa, se no intervalo entre um estudo e outro você fica na rede social, você, apesar de achar que está descansando por não estar estudando, afinal você entende a tarefa de estudar como seu trabalho, ou o seu trabalho mesmo como seu trabalho, você não está descansando. Seus mecanismos atencionais cognitivos estão sendo usados pela rede social. Além disso, se eu te perguntar aí, o que você pegou ontem de importante, ou hoje de importante, navegando no Instagram e no TikTok? Provavelmente você não vai conseguir falar nada. Talvez você nem lembre dos Reels que você viu. Talvez você nem recorde o que você viu dentro da rede social. E isso é muito louco, cara, porque basicamente essa é a extinção da experiência. A gente está acabando com a nossa experiência do dia a dia e jogando. Pô, falando dessa questão de que ele falou que ele não quer viver isso, né? E eu particularmente eu me sinto muito assim hoje em dia. Eu muitas vezes me pego pensando de que e eu quero, talvez eu até faça outro vídeo sobre isso, né? Muitas vezes eu me pego pensando que eu não quero ficar vivendo num mundo desse. E esse mundo ele está muito estranho, sempre foi, mas ele está muito estranho. E não só isso, né? A gente está vivendo até mesmo uma coisa no meio profissional que é completamente ridículo e infantil. Então, assim, quando você, pelas coisas que você vê hoje em dia, que os adultos estão fazendo no meio profissional, na verdade você parece que percebe que, na verdade, não somos tão adultos e maduros assim. Parece que ainda existe milhares de crianças interior, né, dentro de nós, a nossa infância, que precisa de um estímulo de acordo, né? Por exemplo, um estímulo infantil ou maluco para poder te chamar a atenção, para que você faça o básico ou para que você entenda o básico. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu vi apareceu um Reels para mim hoje de um cara fazendo um marketing da agência de marketing dele, agência de marketing não, agência de carro dele, né? Ele fazendo um marketing da agência de carro dele. E sabe como que foi o marketing da agência de carro dele? Ele entrando com o carro dentro de uma parte da agência dele, eu acho, tipo da recepção. Claro, ele não tinha ninguém ali na frente. E ele entrou com o carro dentro da recepção e quebrou o vidro da recepção, porque não tem aquelas portas de vidro de recepção na entrada de loja, né? Quando você tira aquela parte aquela porta de ferro e tal, e você depois tem a porta de vidro atrás. Ele arrebentou a porta inteira, socando o carro ali,
para poder fazer uma coisa chamativa de marketing no início de vídeo, assim, para poder te prender, chamar a atenção. E aí muita gente criticando nos comentários e o dono falando assim: bom, se você está comentando aqui, mesmo que você não queira comprar um carro, então significa que deu certo. Tipo assim, ele acha que deu certo. Bom, talvez possa ter dado certo mesmo para o que ele estava buscando. Talvez ele esteja só buscando números e não qualidade. Talvez ele esteja buscando só chamar atenção e não leads qualificados ou clientes qualificados para poder comprar o produto dele. E ok, beleza, ele pode sim crescer a venda dele, ele pode ter tido uma venda por causa disso, 2, 3, 5, 10 vendas que seja. Mas assim, tipo, para onde que a gente está caminhando? Isso não faz o menor sentido. O cara entra com um carro dentro da agência dele, quebra o vidro inteiro da recepção, como se fosse um acidente de carro, para poder vender um carro. Então, assim, ou então profissionais, sei lá, um médico, ou então um neurocirurgião, um dentista, tendo que fazer uma dancinha ridícula, será? Para poder chamar a atenção para o perfil dele. Não basta ser um bom médico, não basta ser um bom profissional que cuida das pessoas de fato, que dá atenção a uma pessoa quando vai ali no escritório e tudo mais. Não, você tem que virar um palhaço, um bobo da corte. Inclusive, eu já vi um vídeo de um senhor que viralizou também reclamando disso, que isso está virando uma loucura, que as pessoas estão perdendo a completa noção. Então, você deixa de buscar um profissional que tem toda a qualificação e faz vídeos sérios para poder divulgar o trabalho dele de forma técnica, porque se o conteúdo do Instagram da pessoa tiver coisa, dependendo da área da pessoa, se tiver coisa técnica demais no perfil dela, na verdade ela inclusive não tem tanta credibilidade assim, ou não tem tanta audiência, vamos dizer. Então, é muito melhor, entre aspas, ela fazer um vídeo completamente aleatório falando alguma coisa sobre a clínica dela, sobre o trabalho dela, sobre a loja dela, do que simplesmente ela fazer um vídeo abordando de forma rápida coisas técnicas de maneira didática e fácil que uma pessoa leiga possa entender, que a pessoa entenda que ela vai se beneficiar com aquilo ali. E não, as pessoas não querem isso, né? E então, tipo assim, por exemplo, você está tendo que convencer um adulto de que ir no dentista é bom para ele. Você tá tentando convencer um adulto que às vezes não tem nenhuma experiência com imóveis, tentando convencer um adulto de uma forma idiota que ele precisa de um corretor de imóveis para poder ver o imóvel para ele. Tipo, ele não precisaríamos fazer marketings tão idiotas para convencer adultos de coisas sérias, de coisas importantes, de coisas relevantes, de coisas técnicas, de coisas que todo adulto sabe que deveria saber que precisa. E eu não estou dizendo que uma pessoa não possa ou não tem capacidade de, por exemplo, escolher o melhor imóvel para ela sem um corretor de imóveis e ela não vai pagar uma comissão, por exemplo. Não tem nada a ver com isso. Mas muitas pessoas, de fato, não podem fazer isso e não querem procurar um profissional, a não ser que apareça um videozinho do profissional fazendo alguma idiotice. E aí sim a pessoa ganha certa atenção e vai lá e busca aquele profissional. E não um profissional que está fazendo uma coisa ali de forma séria. Ou seja, você tem que idiotizar para convencer alguém de que ela precisa de você ou fazer a coisa certa, porque, igual, por exemplo, contabilidade. Você precisa de um contador para poder atender uma empresa que do Simples Nacional, né? Você precisaria idiotizar para convencer a empresa para convencer o empresário de uma coisa que tipo assim é lei, de uma coisa que é óbvia, de uma coisa que é básica, de uma coisa que é essencial, primordial. Então assim, nós estamos chegando nesse nível, né? Peço desculpa por fazer um comentário tão grande numa parte desse vídeo, né? E atrapalhar a gente de continuar aí assistindo esse vídeo, mas eu espero que você esteja gostando e vamos continuar aqui até ver onde a gente vai parar. Um tempo no lixo porque você sequer recorda o que você viveu naquele tempo dentro da rede social. Isso sem falar dos estímulos tóxicos, da polaridade, da polarização, dessa mudança neuroplástica que ocorre no seu cérebro,
e todo um resto de alterações que vão potencializar um cérebro mais mimado em termos de capacidade interpretativa e de repertório. Adicionado a isso, para finalizar, nós estamos com uma péssima educação no Brasil. Falei com um professor ontem no podcast, ele disse que desenhou o número 1.000.000 numa escola pública, numa sala de ensino médio, e boa parte dos alunos não conseguia ler o número 1.000.000. Agora imagine esses cérebros 3, 4 horas em média, que é o tempo que a gente passa em rede social por dia. É uma catástrofe para você ter um sujeito ansioso, deprimido, desatento, impulsivo, agressivo e tantas outras coisas por aí. Só que o fato de eu ter saído das redes sociais, então hoje vocês entenderem assim, eu gravo vídeo, a galera edita para mim, eu entro lá, posto e saio. Às vezes eu olho rapidamente os comentários, não olho DM, quase não olho story de ninguém, e às vezes eu boto na minha agenda, é isso que eu faço, presta atenção aqui, eu ponho na minha agenda 1 hora para eu ficar, 1 hora no caso quebrada, né? Então meia hora agora, meia hora de tarde, para eu dar uma olhada nos Reels, porque eu gosto de olhar uns negócios de esporte lá que eu tô praticando e etc. Mas eu não fico, sabe aquele negócio meio dissociativo, que você fica ali viajando e você não sabe o que está consumindo e você nem lembra o que consumiu? Eu entro na rede social com intenção de usá-la e não o inverso, ela me usar. E todo o resto do tempo eu passo fora. Aquele momento que eu fico meio entediado, sem saber o que fazer, que normalmente a gente pega o telefone e entra na rede social, esse tempo eu não pego o telefone, primeiro porque eu deixo o telefone em outro cômodo, às vezes eu nem sei onde ele está e isso é muito libertador. Não sei quanto tempo faz que você não sente essa sensação de não saber onde está o seu telefone, acredito que bastante tempo, se você clicou nesse vídeo. E sei lá, cara, eu vou ler um jornal, então eu voltei a ler os papers científicos que eu leio, voltei a ler os jornal gringo, The Guardian, The New York Times que eu leio, volta e meia isso me dá roteiro para vídeos aqui no YouTube ou para o próprio Instagram, e eu não uso aquele tempo, eu me forço a ficar no ócio ou no tédio naquele tempo, e talvez isso, pelo menos é a minha hipótese, é o que está me causando um pouco de ansiedade. Ou talvez, cara, de verdade, apesar de eu não me achar um consumidor muito excessivo ali, de uso, não me considero um sujeito que usava muito rede social, pode ser algum sintoma de abstinência, em algum nível, né? Sei lá, meu comportamento está sentindo falta, meu repertório, meu cérebro está sentindo falta. A minha experiência, né, é que eu tenho certeza absoluta que você vai ter alguma sensação no seu corpo quando você diminuir o uso drasticamente das redes sociais. É inevitável isso. Só que da mesma forma que... Só que assim, é totalmente possível a gente fazer alguma coisa, eu imagino, para poder ir contornando esse problema que deve gerar no início e tal, talvez durante até um bom tempo. E eu volta e meia penso em fazer isso, né? Deletar. Eu já fiz isso algumas vezes na minha vida, né? Mas eu volto a pensar em fazer de novo. Só que na época que eu fazia isso eu não trabalhava e tal. Não tinha. A rede social não tinha nada. Não tinha uso para mim no sentido de trabalho. Hoje em dia tem muito. Então, assim, é um pouco mais complicado você balizar isso, né? Mas ainda assim, eu vejo que muitas pessoas conseguem ter o seu trabalho, viver a sua vida sem o uso da rede social e mesmo assim não fica sem cliente, não fica sem atender pessoas. Então, assim, talvez valha a pena, sabe? Falta daqueles estímulos de mídia rápida e isso me gera ansiedade. Assim como o sujeito que não está fumando, tem ansiedade, só que claro que no meu nível muito mais baixo, né? Porque a gente, sei lá, não é um vício igual fumar. Mas enfim, velho, eu só quis compartilhar com vocês a minha experiência, porque eu acho que esses vídeos um pouco mais intimistas. Então é isso aí, chegamos ao fim, espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para acompanhar os meus vídeos se forem interessantes para você. Se você não gosta também, não interessa, deixe o seu like aí, ou então não deixe o seu like. Até mais e postarei novos vídeos em breve. Vamos falar sobre isso de novo, né? Rede social, mas talvez não seja um vídeo reagindo. Talvez eu faça um vídeo com a minha cara toda estampada aqui na webcam para conversarmos sobre isso. Então, eu espero que você tenha gostado e tchau!